Hoje eu estou mostrando mais especificamente 5 textos que refutam Colossenses 2,14, que algumas pessoas utilizam para negar da observância da guarda do sábado até os dias de hoje, né? E a gente olha para Colossenses 2,14 e o primeiro texto que nós vamos analisar para refutá-lo é Mateus 5,17. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Olha aqui. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, se ele veio para cumprir, ele não, Colossenses 2,14 não está se referindo a uma lei que é essa. A uma lei que é a lei que ele não veio abrogar, né? Ou seja, a gente já viu que tem duas leis, né? Existem duas leis. Outro dia eu já fiz um vídeo no canal sobre as duas leis. Quem quiser assistir, só precisar as duas leis com Israel. As duas leis, canal Israel Barros. Você vai achar. Então, esse texto já nos mostrou que existem duas leis. Agora, observe o que nos diz. Observe o próximo texto, interligando. Primeiro, o Colossenses 2,14, que a gente vai analisar. Livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. Olha aqui o que diz. Colossenses 2,14. Olha só o que diz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era prejudicial, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz. Ou seja, o que acontece? O que? A lei que era uma cédula. Primeiro a gente precisaria observar a palavra cédula. A palavra cédula é uma cédula de papel, certo? Então, é obrigatório ser de papel. Então, é obrigatório ser alguma coisa de papel e não a lei dos 10 mandamentos. E depois a gente vai analisar o texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Vocês podem pensar, usando o Velho Testamento. O Velho Testamento também é inspirado, gente. Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. E aqui eu não estou usando para provar o sábado pelo Velho Testamento. Eu estou usando apenas para fazer uma analogia com o texto do Novo Testamento. Deuteronômio capítulo 29, capítulo 31, versículo 24. Olha aqui. Deuteronômio 31, 24. Olha aqui o que diz. Aqui. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança, dizendo: Tomai o livro da lei e ponde-o ao lado da arca, para que esteja de testemunho contra ti. Então, o texto de Colossenses 2,14 diz que a lei era contrária a nós. Estou certo? Disse isso, a lei. Mas, aqui está falando que a lei era contra nós. Então aquela lei é obrigatória ser essa lei aqui, que foi colocada ao lado da arca e não dentro dela. O terceiro texto é Lucas 23, versículos 54 ao 56. Ó. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 23. Lucas no capítulo 23. Aqui. Lucas 23, 56. Olha só o que diz. E era o dia de... Começando pelo 54. E era dia de preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia também viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, elas repousaram no mandamento. Ou seja, não falou nem mesmo para a mãe dele, que estava presente ali, nem para Maria Madalena e nem para Maria Cleopas, que se encontrava junto naquele momento, que ele iria abolir a lei depois de sua morte. Estranho, né? Muito estranho isso. Muito estranho mesmo, sinceramente.
E agora, o que a gente vai fazer? Vamos analisar o último texto. O último texto é forte, hein? Porque não foi Paulo que escreveu. Não foi Paulo que escreveu o evangelho de a epístola a epístola à igreja de Colossos. Pois é, nós vamos ver agora aqui o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 4, 9 e 10. Hebreus 4, 4, 9 e 10. Ó, porque em certo lugar disse assim o dia sétimo, e repousou Deus em todas as suas obras no sétimo dia. E depois diz assim, olha, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Agora, continua, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou nas suas sombras, como Deus das suas. Ou seja, ele está comentando aqui de uma outra lei. Ou senão haveria contradição na Bíblia, e é o que não pode acontecer. E a gente vai agora pro livro pro livro de Atos, capítulo 5, versículos 13 e 14. Atos capítulo 13, versículo 14. Olha aqui, Atos 13, 14. Atos 13, 14. Olha só o que diz. 13, 14, aqui. E saindo eles de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Ou seja, ele entrou num dia de sábado, né, numa sinagoga, segundo o costume dele. Então, aqui Paulo viveu cerca de 35 anos depois da morte de Cristo e morreu cerca de 70 anos depois. Ele viveu cerca de 30 anos depois da morte de Cristo e ele começou o seu ministério há 30 anos depois da morte de Cristo. Então, nem naquela época eles sabiam que Cristo tinha abolido a lei quando morreu. Não pode isso, né? Então, era isso que eu gostaria de dizer para todos os meus irmãos em Cristo e membros do canal. Não, inscritos no canal, perdoe-me. E não se esqueça de que, se você é novo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. Para receber todas as notificações de novos vídeos que serão lançados. Deus abençoe sua vida e tchau.